Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma teleaula nossa, né? Meu nome é Fernando Coutinho, sou professor de matemática e hoje nós vamos resolver alguns exercícios referente a áreas, tá? Vamos só fazer a mudança aqui da câmera e já vamos direto para os exercícios para que vocês possam aprender, tá? Lembrando que se houver alguma dúvida, qualquer coisa, pode colocar aí no comentário, tá? E se gostarem, por favor, curte aí o nosso vídeo aí, inscreve no nosso canal, tá bom? Bom, nosso primeiro exercício de hoje é calcule a área de um quadrado que possui um perímetro igual a 24. Gente, um quadrado, qual é a característica? Opa, vamos colocar aqui, talvez vocês não tenham chegado, né? Vamos colocar aqui então. Acho que aqui agora deu. Então, ó, calcule a área de um quadrado que possui um perímetro igual a 24 centímetros. Gente, vamos lá. Se é um quadrado, então nós podemos supor que o quadrado tem quatro lados iguais. E eu sei que a soma desse lado, mais desse lado, mais desse lado, mais desse lado, ou seja, a soma dos quatro lados é igual a 24. Seria possível eu calcular, então, o quanto vale um lado apenas? Muito simples, né? É só pegar o perímetro, o valor do perímetro, 24, e dividir por 4, tá? E 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, posso afirmar que cada lado... 24 dividido por 4 é 6 mesmo, tá certo. Então, eu posso falar que esse lado aqui é de 6 centímetros, esse lado aqui é de 6 centímetros, esse lado aqui é de 6 centímetros e esse lado é de 6 centímetros. Como ele quer que calcula a área, então vamos ao cálculo da área. A área de um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Ou, se você quiser também, base do quadrado vezes altura, tá? Então, vamos lá. A área do quadrado, eu sei que o lado é 6, portanto, elevado ao quadrado, ou lado vezes lado, vai dar a área do quadrado igual a 36. O quê? Centímetros quadrados, tá? Então, 24 dividido por 4 dá 6. Aí nós descobrimos quanto vale cada lado, certo? Cada lado. E aí a gente faz usando a fórmula. Acredito que não tenha nenhuma grande dificuldade quanto a isso, tá? Vamos para o próximo, exercício 2. Exercício 2. Calcule a área de um retângulo cuja base mede 18 metros e sua altura 9 metros. Então, vamos fazer aqui um retângulo, né, para vocês poderem ver. Aqui nós temos aqui o retângulo, tá? Lembrando que no retângulo nós temos o seguinte coisa. O lado menor do retângulo chama-se largura e o lado maior do retângulo chama comprimento, tá? No caso aqui, ele fala que a base tem 18 metros e a altura 9 metros. Tá? Vamos direto à fórmula. A fórmula de cálculo de área de um retângulo seria a base do retângulo vezes a altura. A área de um retângulo é sua base mede 18 vezes 9. Portanto, temos aqui que a área do retângulo, 19 vezes 9, 162 metros quadrados. Tá? Vamos para o próximo aqui, então. 3. Calcule a área de um canteiro de flores em formato de losango, que possui uma diagonal maior, medindo 10 metros, e sua diagonal menor, medindo 5 metros. Então, vamos fazer aqui um losango, então, né? Então, nós temos aqui o losango, é alguma coisa parecida com esse aqui, né? Vamos lá, tá aqui, né? E por incrível que pareça, gente, essa diagonal menor aqui, ó, é a diagonal menor. E essa diagonal maior aqui, ó, é a diagonal maior. No exercício, ele está falando para a gente, né, que a diagonal menor vale 5 metros, tá? E a diagonal maior, ela é de 10 metros. 10 metros. Então,
Usando aqui a fórmula de como calcular a área de um losango, a fórmula fala para o seguinte, ó, cálculo da área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor. Opa, diagonal menor. Tudo isso dividido por 2, tá bom? Então, nós temos que a diagonal maior é 10 vezes a diagonal menor, que é 5, tudo isso dividido por 2. O 10 eu posso cortar com 2, dá 5, 5 vezes 5, 25. Portanto, a área desse losango é igual a 25 metros quadrados. Ó, não vamos esquecer da unidade de medida, hein, gente? Não vamos esquecer, tá? Bom, vamos para agora para o exercício 4. Qual a área de um triângulo com a base medindo 30 centímetros e a sua altura igual ao dobro da medida da base? Opa, então agora aqui nós temos aqui uma pequena observação. A altura desse triângulo é o dobro da medida de quem? Da base, tá? Ó, a altura é igual ao dobro da medida, ou seja, a altura é igual 2 vezes a medida da sua base. Então, nós temos aqui o triângulo, vamos fazer aqui o triângulo, tá? Temos aqui o triângulo. Ele nos fala que a medida da base, com a base medindo o quê? 30 centímetros. E ele aqui tem uma altura. Aqui está a altura desse triângulo, tá? E a altura é simplesmente o quê? Duas bases. Bom, voltando aqui então, posso falar que a altura dele é igual 2 vezes o 30, tá? Que seria 2 vezes a base, tá? Nós temos aqui então a fórmula que fala o seguinte: a área de um triângulo é igual ao quê? Base vezes altura dividido por 2. Seguindo nesse raciocínio, posso afirmar então que a área desse triângulo vai ser o quê? A base, que nós já sabemos que é 30, vezes a altura, que é 2 vezes o 30, tudo isso sendo dividido por 2. Por que que eu deixei desse jeito? Porque eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, cortar o 2 com 2. Certo? E cortando o 2 com 2, eu multiplico 30 vezes 30. 3 vezes 3, 9. E como eu tenho dois zeros, acrescento esses dois zeros aqui. Tá ok? Então, a resposta é 900 centímetros quadrados, né? Vamos agora para o próximo exercício. No próximo exercício, fala o seguinte. Com uma lata de tinta, dá para pintar 10 metros. Ou seja, em uma lata de tinta, né? Nós temos aqui a lata de tinta. E com essa lata de tinta, eu consigo pintar 10 metros quadrados de um muro, tá? É necessário comprar quantas latas de tinta para pintar o muro todo, sabendo que ele tem 20 metros de comprimento e 3 metros de altura. Bom, se nós lembrarmos aqui, o muro, ele representa, né, a cara do muro, um retângulo. E ele fala para a gente que esse muro ele tem 20 metros de comprimento, tá? Por 3 metros de altura. Por 3 metros de altura, tá bom? Então, aqui está o muro representado, né? 20 metros por 3. Então, eu tenho que calcular a área total do muro. Uma vez que eu calculo a área total, eu vou dividir por 10 metros quadrados, que é o que ele gastaria. Por exemplo, ó, vamos dizer, a cada 10 metros eu vou gastar uma lata, tá? Então, 10 metros, gastei uma lata. Mais 10 metros, gastei uma lata. Quantos 10 metros eu vou ter aqui dentro dentro do muro, né? Dentro da parte que é pintada do muro. Então, fazendo aqui o cálculo, eu tenho que a área de um retângulo é igual base vezes altura ou comprimento vezes altura também.
Então, a área desse retângulo vai ser 20 vezes 3. Então, a área desse muro, que tem a figura de um triângulo, é igual a 60 metros quadrados. Então, eu cheguei à conclusão que aqui eu tenho 60 metros quadrados, tá? Quantas latas eu vou precisar? Então, para descobrir o total de latas, né, o total de latas, basta eu dividir a área total do muro, que é 60, pela quantidade que ele consegue pintar por lata, que é 10 metros. Então, vou precisar de um total, 60 dividido por 10, 6. Vou precisar de um total de 6 latas para pintar o muro inteiro, certo? Vamos agora para mais um exercíciozinho aqui, né? O exercício 6 agora, né? A praça, ela tem um formato circular. E a distância do centro, do centro da praça até a sua extremidade da praça, mais conhecida como raio, né, é de 15 metros. Qual seria a área total dessa praça, então? Gente, lembra que eu tenho uma observação aqui, ó. Percebam que o enunciado aqui, ele não nos dá o valor do π. Se o enunciado não nos dá o valor do π, nós vamos usar apenas o π como π, tá bom? Ah, professor, não entendi. Vou explicar agora aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma circunferência, tá? E dentro dessa circunferência, eu tenho um raio, né, dessa praça aqui, com formato de circunferência de 15 metros. Tá aqui, 15 metros. Então, vamos lá fazer o cálculo. Então, temos que a área de um círculo é igual a πr ao quadrado. A área do círculo é igual a π, que multiplica o raio, que é 15, elevado ao quadrado. Portanto, a área da circunferência é 15 vezes 15, 225. O quê? Π. Eu não tenho o valor do π, então fica apenas 225 π metros ao quadrado. Se eu tivesse o valor do π, por exemplo, o π é igual a 3, então multiplicaria por 3. O π é igual a 3,14, multiplicaríamos por 3,14. E aí teríamos a área dessa praça, tá? Como o enunciado não deu o valor do π, a resposta fica apenas 225 π metros quadrados. Tá bom? Vamos agora para o próximo aqui, o próximo exercício. A planificação de uma caixa com 17 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 24 centímetros de altura é apresentada na figura abaixo. Qual a quantidade de papelão necessária para fazer com que a caixa com essas dimensões? Então, ele quer saber quanto papelão, ou seja, quantos centímetros quadrados de papelão ele precisa para fazer uma caixa como essa. Bom, a melhor forma que eu acho de resolver esse exercício é você vendo quais são as faces dessa caixa de papelão que são comuns ou que são iguais. Por exemplo, posso afirmar que essa caixa, essa face aqui é igual a essa face. Então, se eu calcular uma delas, depois eu só preciso multiplicar por 2. Também posso afirmar que esse retângulo aqui, ó, ou seja, o fundo da caixa, tem a mesma medida da tampa da caixa, tá? E essa face lateral aqui, ó, essa face lateral tem a mesma medida dessa face lateral. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do retângulo A, vou calcular a área do retângulo B e depois eu vou calcular a área do retângulo C. Vou somar as três áreas, A mais B mais C, e multiplicar por 2. Por quê? Porque eu tenho 2 As, 2 Bs e 2 Cs. Entendeu? Então, vamos lá. Primeiro cálculo que eu vou fazer, da área A. Vamos lá, ó. Na área A, eu tenho 17 centímetros de base.
e tenho 5 centímetros. Ó, esse 17 é a mesma medida desse, que é a mesma medida desse, que é a mesma medida. Então, posso colocar que aqui tem 17 centímetros. E cálculo da área do retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Então, eu teria aqui 17 vezes 5. Então, a área A seria 17 vezes 5, que dá 85 centímetros quadrados. Bom, agora vamos para a área B. Área B, nós temos aqui, ó. Eu sei que aqui é 17, conforme a gente falou antes anterior, né? Porque a medida é a mesma. Agora eu preciso saber quanto que é essa altura aqui, ou esse comprimento, tá? Aqui fala que é 24, então posso colocar aqui também que é 24. Então a medida que eu tenho é de 24 por 17. Então, 24 vezes 17. E 24 vezes 17 é 408. Isso, 408 centímetros quadrados. Calculei a da área A, calculei da área B, agora vamos calcular do C. Então, C tem aqui. Aqui ele fala que é 5, e essa altura aqui já descobrimos que é 24. Então, eu tenho um retângulo de 5 de largura por 24 de comprimento, ou 5 de base por 24 de altura. Vamos colocar aqui, então, 24 vezes 5. A área C é igual a 24 vezes 5, que dá 120 centímetros quadrados. Bom, para calcular, então, agora a área total, então vamos lá, a área total de papelão, né? A área total de papelão vai ser 85 mais 408, entendeu? Mais 120. Calma aí, a área total não. Calma que já vamos. Mais 120. E tudo isso vai ser multiplicado por 2, tá? Então, 85 mais 408 mais 120 dá um total, área total, de 586 vezes 2. E 500, vamos lá, quin- 586 vezes 2 dá igual a 1.172 o quê? Centímetros quadrados. Então, eu vou precisar de 1.172 centímetros quadrados de papelão para poder produzir essa caixa de papelão. Tá bom? Vamos para o próximo. Gente, lembre-se que se tiver alguma dúvida, você pode depois expressar lá no comentário. E também é só voltar o vídeo e assistir novamente a parte que você não entendeu, que vai ser bem tranquilo, tá? Vamos agora aqui para esse aqui, ó. Esse tipo é um exercício que eu gosto muito, né? Que você tem que ter a visão que na parede aqui, ó, essa janela, ela não está não faz parte da parede, tá? Então, ó, quantos metros quadrados, por exemplo, assim, quando você vai colocando azulejo, você vai colocar azulejo, você não coloca azulejo na parede, na janela, tá? Então, ó, quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir uma parede com as dimensões apresentadas na figura abaixo? Que possui uma janela que ocupa um espaço. Você vê, ele não dá as dimensões da janela, mas fala que a janela tem 2 metros quadrados. Então, para eu calcular a parte de azulejo, vai ser da seguinte forma: eu tenho a parede inteira de azulejo, menos a área da janela, que vai ser igual à parede com a janela cheia de azulejo, tá? Então, vamos lá. A área total da parede, ela tem 3 por 5. Então, aqui vai ser o quê? 3 metros vezes 5. Menos. Aqui já falou que é 2 metros. Então, já tenho aqui que é 2 metros. 3 vezes 5, 15. Menos 2 igual a
13 metros quadrados. Então, ele vai precisar de 13 metros quadrados de azulejos para poder revestir a nossa parede, tá bom? Então, esse aqui seria o nosso exercício dessa lista que nós passamos. Após esse exercício, foi passado para a gente também calcular algumas áreas mistas, né? E aí nós iremos resolver, que seria o exercício 9, tá? O exercício 9 pede para identificar os polígonos abaixo e calcular as áreas. Ele é dividido em várias letras, né? Nós temos do A até o F, e eu vou fazer um por um agora, tá bom? Então, vamos começar aqui com o exercício A, tá? O exercício A aqui, eu vou bem devagarzinho, para ver se vocês entendem, tá? Se eu tiver qualquer dúvida, só pode mandar para a gente depois, tá? Então, olha, a primeira coisa, não existe essa figura que, ó, que figura? Isso aqui é um trapézio? Isso aqui é um retângulo? Não. Existem vários polígonos aqui em que nós vamos trabalhar com eles para calcular a área desses polígonos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou identificar esses polígonos. Então, primeiro eu vou identificar aqui, ó, eu tenho um triângulo, tá? E aqui também tem outro triângulo, tá? Tem outro triângulo. Então, eu tenho um retângulo e dois triângulos. E pelo que eu estou vendo aqui, os dois triângulos também são iguais. Têm as mesmas medidas e a mesma base, tá bom? Então, eu vou chamar aqui esse retângulo de área A, e vou chamar o triângulo de área B, e esse aqui também de área B, tá? Bom, para calcular o retângulo, eu preciso descobrir quanto é a sua base, ou quanto que é o seu comprimento, e quanto que é a sua altura. Olha, eu já tenho aqui a altura, que é 10. Agora eu preciso descobrir quanto que vale isso aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que essa medida aqui, ó, ela tem 10, tá? E esse outro pedaço aqui, ó, tem 15. Portanto, posso afirmar que todo o comprimento aqui é de 35, tá? Então, para calcular a área A, que é a do nosso retângulo, eu vou precisar da base vezes a altura. A área A é igual. A minha base, eu já sei que é 10 mais 15, que dá 25, certo? Ó, 10 mais 15, que dá 25. Você entendeu? Opa, vou colocar aqui de novo. A área A, que é o retângulo, é igual a 25, que eu tenho aqui como a base, né, o comprimento, vezes a altura, que é 10. Portanto, a área é 25 vezes 10, 250. Vou colocar tudo aqui como se fosse em metros, tá bom? Então, a partir de agora, todas as nossas medidas vão estar em metros, embora aqui não tenha sido dito, mas nós vamos convencionar a partir de agora que todos esses são em metros. Então, 250 metros quadrados. Beleza? Bom, calculei a área A. Se eu calcular uma área B, eu, consequentemente, consigo calcular a outra, que é a mesma coisa. Porque, perceba, ó, a base desse triângulo aqui, ó, você desse aqui, você vai ver que essa medida aqui é igual a essa aqui, ó, ou seja, que é 10. E que essa altura aqui, ó, desse triângulo, ela é dada aqui, ó. A altura aqui, ele é dado, falando que essa altura do triângulo tem 15. E aqui, ó, se você pegar aqui, ó, você sabe que daqui até aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Desse ponto até esse ponto vale 25. Mas esse ponto aqui vale o quê? Vale 10, porque é o mesmo que tá aqui, ó, tá vendo, ó? Então, eu sei que esse pedaço aqui vale 10. Poxa, se tudo vale 25 e aqui vale 10, então posso afirmar que isso aqui é 15. Ou seja, a altura desse triângulo aqui também é 15. Ou seja, eu tenho dois triângulos idênticos, tá? Então, basta calcular apenas uma área aqui, P. E a fórmula da figura do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Se é base vezes altura dividido por 2, então, e eu tenho que a base é 10, então tá aqui. 10 vezes a altura, que é 15. Tudo isso dividido por
2. 10 vezes 15, 150. 150 dividido por 2, 75 metros quadrados. Bom, eu acabei de achar a área B, que vale, vamos só nomear aqui, né? A área B vale 75, a área A vale 250. E como que eu calcularia, então, agora a área total? Bom, a área total, eu tenho um A, então, área total seria A mais 2Bs, né? Que seriam os dois triângulos. Então, seria a área desse retângulo aqui mais a área, ó, vamos aqui. Então, seria aqui a área dos dois triângulos, na área A, que é esse retângulo, mais a área de dois triângulos, ou seja, 2Bs. Bom, então nós temos aqui. Área A, eu calculei que é 250. E a área B, como é 75 cada um, tá? Então, mais 150, que seria 2 vezes 75. Então, a área dá 250 mais 150. 200 mais 150 dá 400. 400 o quê? Metros quadrados, tá? Então, a resposta do exercício é que a área total, né, é de 400 metros quadrados, tá bom? Gente, vamos para o próximo, então? Olha aqui. Aqui, vamos para a letra B do exercício 9, tá? Vamos colocar aqui para que todo mundo possa enxergar. Gente, nessa área em azul, também, novamente, eu não tenho um polígono específico. Então, eu vou ter que dividir em vários polígonos que eu conheço para que a gente possa resolver o exercício. Então, a minha ideia é eu ver aqui, ó, essas duas figuras aqui, ó. Eu vou ter exatamente o quê? Dois trapézios, tá? Deixa eu até fazer daqui até aqui, ó. Tá bom? Dois trapézios. Esse trapézio eu vou chamar de A, né? E esse é outro trapézio aqui de B. Então, eu vou ter duas áreas. Para calcular a área total aqui, o que que eu tenho que fazer para calcular essa área total? Eu tenho que descobrir a área desse trapézio A com esse trapézio B. Tá. Então, a fórmula do trapézio, ele fala para a gente o seguinte: para cálculo da área de um trapézio, a cálculo de uma área de um trapézio, seria a base maior mais base menor, isso vezes a altura do trapézio, tudo isso sendo dividido por 2. Então, os elementos de A, eu tenho que localizar quem é a base maior e tenho que localizar quem é a base menor, tá? Então, em vermelho aqui, eu vou colocar os dados desse trapézio A. E depois, em azul ou em preto, eu vou colocar do trapézio B, para que a gente não possa misturar os elementos, tá? Então, aqui, eu já sei que a minha base menor é 12, que é essa parte de cima aqui é a base menor desse trapézio que a gente está vendo aqui, ó, do trapézio A, ó, esse aqui, ó, o trapézio A que a gente está olhando aqui, tá bom? Falta agora eu descobrir quanto vale a base menor. Olha, você percebe que essa distância aqui, ó, essa distância aqui, tá? Chegando até aqui, ó, vale 10 centímetros, 10 metros, tá vendo? Ó? 10 metros. Bom, se eu sei que daqui até aqui é 50, e aqui é um pedaço de 10, então posso afirmar que isso aqui, ó, vale 40. Consequentemente, essa base aqui também vale 40. Então, essa medida daqui até aqui é 40. Da onde? 50 menos 10, tá? Ou seja, o 50, né, isso aqui tudo é 50, menos o pedaço 10 vai dar essa base menor, que é 40. Agora, a dúvida é, e como que eu vou descobrir a altura? Você percebe que essa distância daqui até aqui é igual a 28?
Então, eu venho aqui, tá? E descubro que daqui até aqui é 28 metros. Quanto falta, então, para isso aqui? Se você fizer, então, 48, ou desculpa, 40 menos 28, vai descobrir que aqui é 12. E 12 é a nossa altura desse trapézio aqui, ó. Que essa distância aqui é a altura do trapézio. Bom, agora eu já tenho da figura A, que nós vamos fazer em vermelho, né? Eu já posso dizer, então, que eu tenho. Vamos lá aqui. Desse trapézio A aqui eu tenho. Então, vamos lá? Do trapézio A, eu posso afirmar o seguinte. A, base maior. Base maior minha, nós descobrimos que é 40. Então, abre parênteses, 40. Mais a base menor, que a gente já sabia que é 12. Então, mais 12. Vezes a altura, que também nós descobrimos que é 12. Tudo isso sendo dividido por 2. Então, a área A vai ser o quê? 40 mais 12, 52. Vezes 12 dividido por 2. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar o 12 com 2. Então, a área será 52 vezes 6. Tá? Será vezes 6. Aqui é um 6, tá bom? Ó, 52 vezes 6. E 52 vezes 6 dá 312. Então, a área A é igual a 312 metros quadrados. Então, lembra que eu falei que aqui ia ser em vermelho, tá bom? Agora vamos para o trapézio B. Aqui, ó, gente, ó, essa figurinha aqui, ó, é um trapézio, tá? Eu vou até virar aqui para vocês terem uma ideia real. Ó, se olhar aqui, ó, você vai ver que ele é um trapézio. Ó. Tem base menor, tem base maior e tem altura, tá? Vamos virar agora de novo para que você possa ver aqui certinho a figura. Então, para calcular o B, né, para calcular, espera aqui que você possa enxergar bem, né? Sim, pronto. Para calcular o trapézio B, a gente precisa saber quem é a base maior do trapézio B. Perceba que isso aqui, ó, tudinho aqui é o 50. Ó, consegue ver, ó, 40 mais 10 é o 50, ou seja, 40 mais esse 10 que está aqui, ó. Então, 40 mais esse 10, eu já sei que a minha base maior é 50. Então, está aqui 50. Mais a base menor, que nós calculamos, né, que seria o 50 menos esse pedaço aqui. Então, a base menor é 40. Tudo isso multiplicado pela altura. Bom, agora, percebe que essa altura daqui até aqui é a mesma distância que esse aqui? Então, posso afirmar, né, que a altura desse trapézio vale 28 metros, né? Então, a altura vale 28 metros. Então, eu tenho que aqui que a altura é igual a 28 metros. Tudo isso dividido por quanto mesmo? Por 2. Isso mesmo, tá bom? Então, a área, o trapézio B vai ser 50 mais 40 igual a 90, vezes 28 dividido por 2. Eu vou fazer o seguinte, vou cortar o 28 com 2. Então, nós teremos que 90, 28 dividido por 2 dá 14. E o que falta fazer o cálculo agora é justamente 14 vezes 90, ou se você quiser, 90 vezes 14, né? A ordem não altera.
Então, temos que essa base B, esse trapézio B, tem 1.260 metros quadrados. Então, nós temos aqui a área A, que é o trapézio menor, medindo 312 metros quadrados. Nós temos o trapézio maior, B, com 1.260. Como que eu vou calcular agora a área total? Portanto, a área total, aqui, né, de forma que todo mundo possa ver, a área total é A mais B. Seria o trapézio A mais o trapézio B. Então, a área total, o meu A, nós descobrimos que é 312 mais 1.260. E 1.260 mais 312 vai dar 1.572 metros quadrados, tá? 1.572 metros quadrados seria a área total dessa figurinha azul. Seria a resposta do exercício aqui, tá? Perfeito? Certo? Vamos agora para o próximo exercício. A, B, né? Vamos para o C agora. Opa, vamos para o C. Tá aqui o C. Esse C, ele é bem interessante, tá? Muito interessante mesmo. Primeiro, em você ter que descobrir as figuras que estão aqui no C, né? A letra C. Deixa eu colocar aqui de um jeito que eu não posso enxergar. Beleza, tá aqui a letra C. Vamos lá. Bom, primeira coisa, nós vamos ter que ver aqui quais são as figuras. Então, primeiro, eu vou dar uma continuidade aqui, nesse aqui, nesse lado aqui. Então, nós temos um triângulo aqui. Depois desse triângulo, eu vou unir aqui. E depois eu vou unir aqui. E nós teremos três figurinhas aqui. Três não. Uma, duas, três, quatro. Nós teremos esse triângulo aqui, que eu vou chamar de A. Triângulo A, tá bom? Depois nós teremos esse losango, que eu vou chamar de B. Tá? O losango aqui, que é o B. Aí nós teremos esse trapézio. Ó, se você olhar assim, ó, percebe que é um trapézio. Tá? Esse aqui, ó. Eu vou chamar ele ABC, né? Aqui, esse trapézio C. E por último, nós temos aqui o triângulo, tá? O triângulo, então, ABC, que eu vou chamar ele de D. Então, vamos bem devagarzinho, sem pressa, tá? Para a gente poder identificar cada um deles, como a gente vai calcular essas alturas, como nós vamos calcular essas bases, bem devagar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos aqui é o seguinte. Vamos começar com o losango, tá? Eu vou começar pelo losango, tá? Então, no losango, eu vou fazer aqui com a cor vermelha, para a gente não confundir, tá? Nós temos aqui o que a gente chama de diagonal maior e temos aqui a diagonal menor, tá? Como aqui é 15, eu posso afirmar que eu tenho tanto um 15 aqui em cima, como um 15 aqui embaixo. Ou seja, a minha diagonal maior, ela tem exatamente 30 centímetros. A diagonal menor, como eu tenho essa medida aqui que se repete aqui, então posso afirmar que esse lado aqui é 10 e esse lado aqui também é 10, tá? Então, no caso desse losango, né? No caso desse losango, vamos lá. No caso do losango, eu tenho da seguinte forma. Então, do losango, que a gente chama B, né? No caso do losango B, a fórmula é diagonal maior, opa,
Vamos só fazer aqui da altura que todo mundo possa enxergar também, né? Então, aqui todo mundo possa ver. Então, no caso B, eu tenho aqui que é a diagonal maior, dividido pela diagonal menor, tudo isso sendo dividido por 2. Letra B, né, que representa o nosso losango, nós temos aqui a diagonal maior, 30, que é o 15 com 15 aqui, ó. E a diagonal menor, 20, dividido por 2. Então, a letra B fica, então, como? Fica, então, 3 vezes 2, 6. Com os dois zeros, 600. Tudo isso sendo dividido por 2. Então, a área B, que é o losango, vai ser igual a 300. Como a gente combinou que seria tudo metros, né? 300 metros quadrados. Então, aqui nós temos a área B, que vale 300 metros quadrados. Só do losango, tá, gente? Ainda temos aqui o trapézio e os dois triângulos para fazer aqui. Bom, o que que nós chegamos à conclusão aqui agora? Eu vou só fazendo algumas demonstrações para vocês. Então, eu sei que daqui até aqui é 15. Então, posso dar continuidade, vou fazer em azul agora, tá? E daqui até aqui é 15, correto? Se daqui até aqui é 15, e aqui tudo, ó, daqui até aqui está marcado que é 30. Se eu sei que esse pedaço é 15, então posso afirmar também que esse pedaço aqui também é 15. Tá certo? Ó, se tudo isso é 30 e eu sei que esse pedacinho aqui é 15, do outro lado é 15 também, tá? Então, posso afirmar agora aqui, em azul, né, que esse triângulo, ele tem uma altura de 15 metros, tá? Então, se eu tenho a altura 15 e eu sei que a base é 20, então, posso fazer o cálculo já do triângulo. E como que seria, então, agora a do triângulo? Então, vamos colocar aqui. A letra A representa o triângulo, né? E o triângulo, vamos lá. O triângulo é base vezes altura dividido por 2. Perfeito? Então, vamos lá. A área é igual. A base, a gente já sabe que é 20, ó, porque essa medida aqui em cima é a mesma medida que essa aqui embaixo, ó. Então, a base nós sabemos que é 20. Vezes a altura, que a gente acabou de descobrir que é 15, porque é essa mesma medida aqui, ó. Vezes 15. Tudo isso sendo dividido por 2, tá bom? Então, vamos lá. A área do triângulo A, né, vai ser o quê? Eu vou cortar o 20 com 2, vou ter 10. Então, vai ficar 10 vezes 15. E 10 vezes 15 dividido por... Ah, não, já dividi por 2, tá certo. E 10 vezes 15, nós temos que a área é igual a 150 metros quadrados. Então, a área A vale 150 metros quadrados. Bom, já calculamos a área B, do losango B, já calculamos o triângulo A, tá? Da 150. Está faltando quem? C e D, tá? Bom, vamos então agora descobrir aqui quanto vale, né? Quanto vale é, nós temos aqui a base maior e a base menor. Como que a gente vai descobrir essa base menor aqui e essa base aqui, tá bom? Então, vamos lá, bem devagarzinho. Bom, eu já sei que aqui, ó, vou fazer com a cor verde, tá bom? Cor verde. Se aqui é 20 e está dividido bem no meio, então eu sei que daqui tem 10. E aqui tem 10, certo? E essa medida inteira aqui, ó, essa medida inteira
Eu tenho que descobrir, tá? Então, vamos ver o que eu tenho que... Ah, eu sei que daqui, ó... gente, agora eu vou ser bem devagarzinho, tá? Então, vamos lá, vou fazer por pedaços, tá? Vamos aqui, ó. Então, daqui até aqui, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 10 centímetros, tá bom? Esse pedaço até aqui eu tenho 10 metros, tá? Se ele inteiro tem 40, então eu sei que daqui, vou colocar 10 aqui do lado de fora, tá? Então, daqui até aqui é 40. Se eu tenho esse pedaço aqui que é 10, então posso afirmar que esse outro pedaço aqui é 30, ó. Porque 40 menos 10 dá 30, perfeito? Então, é 30. Então, se daqui até aqui é 10, e aqui eu sei que ele é todinho, ele é 30, então posso afirmar que eu tenho aqui 20. Ou seja, 20 não, 10 também. Por que que é 10 também? Porque 10 mais 10 mais 10 dá exatamente os 30 que eu tenho aqui. Tá certo? Então, aqui é 10 também. É 10, tá? Então, daqui até aqui, 10. Daqui até aqui, 10. E daqui até aqui, 10, dando um total de 30, que é a base maior. Bom, o que que nós temos aqui agora? Ó, se você der continuidade, tá? Aqui nós temos a altura, né? Nós sabemos que aqui tem 10 e aqui tem 10 e 10, então posso falar que aqui nós temos 20, porque é o 10 mais 10. Consegue ver aqui, ó? Se eu tiro, aqui tudo é 30, eu tiro esse 10 aqui, então aqui passa a ser o quê? 20. Então, eu tenho a base maior desse trapézio, que é 30, e a base menor, que é 20. Falta calcular a altura. Lembra que a gente calculou que aqui é 15? Então, a altura aqui, ó, é 15 também. Então, nós temos da seguinte forma. Vamos lá, então. O losango, o losango de C, né? Losango C. Losango C vai ser o quê? A base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura, sendo dividido por 2, certo? Então, o que que nós vamos colocar aqui? A base maior, nós descobrimos que aqui, ó, é essa base maior, né? Isso aqui, ó, tudo isso aqui, né? Essa distância daqui até aqui, 10 mais 10 mais 10, 30. Então, temos que a base maior é 30. Mais a base menor, aqui, ó, seria o 10 mais 10, descobrimos que ela é 20. Vezes a altura, né? Porque, ó, aqui a gente está olhando aqui o trapézio. A altura é 15. Tudo isso sendo dividido por 2. Então, essa aqui é a área C desse trapézio aqui, ó. Representando aqui esse trapézio aqui, tá? Esse trapézio aqui. Bom, então agora vamos fazer aqui que a área do trapézio C, 30 mais 20 dá 50, vezes 15. Tudo isso dividido por 2. A área C, vou fazer o seguinte, para ficar o cálculo mais fácil. Vou dividir o 50 por 2, que vai dar 25 vezes 15. E, se a gente fizer a conta de 25 vezes 15, vai dar 375. 375, o quê? Metros quadrados, tá bom? Então, nós temos aqui o C. Voltando para a gente, agora, só quem
esse triangulinho aqui, ó, que é daqui, ó, essa figurinha aqui, que é o triângulo, ó. Eu já sei que a base é 20. E aqui, ó, lembra que nós comentamos que para todo triângulo retângulo, os seus catetos podem ser base e altura. Entendeu? Eu vou até virar aqui para você poder ver, ó, para você poder enxergar melhor. Tá vendo, ó? Eu tenho aqui esse cateto e tenho o outro cateto, ó, sendo esse terceiro lado a hipotenusa. Então, isso aqui pode ser a altura e isso aqui pode ser a base do triângulo. E essa altura aqui a gente já viu que é 10, ó. Então, tá aqui, ó, 10. Tá? Então, temos a altura 10 e a base 20. Vamos virar de volta para que você possa ver com tranquilidade. Aqui, tá? E agora vamos para o cálculo da área, que a gente chamou ela de D. Tá aqui D. D é igual, lembra? Da área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2, nós temos que D é igual. Quanto vale a base? 20. Vezes a altura, 10. Tudo isso sendo dividido por 2. Então, eu tenho 20 vezes 10 dá 200, dividido por 2, 100. Portanto, a área D é 100 metros quadrados. E como que eu calculo agora, então, a área total aqui? Então, a área total vai ser exatamente o quê? A mais a área B mais a área C mais a área D. Ou seja, somar a área do losango, do triângulo A mais o losango B mais o trapézio C mais o triângulo D. Isso é a área total. E fazendo a área total, temos então que A, quanto que deu A? 150. Mais, quanto que deu B? 300. Quanto que deu C? O C deu 375. E quanto que deu D? Mais 100. Ok? Então, nós temos que, para fazer o cálculo da área total, nós temos que somar 150 mais 300 mais 375 mais 100. Isso dá um total de 925, ou seja, 925 metros quadrados. Então, a área total dessa figura amarela, né, que é a soma do, do triângulo A mais o losango B, mais o trapézio C, mais o triângulo D, dá um total de 925 metros quadrados. Tá bom? E aí, vamos agora para a letra D. Calma aí, gente. Falta só, mas está terminando. Vamos lá. Está terminando. Letra D. A letra D é uma figurinha bem legal. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos tentar aqui. Vou prolongar. Eu vou prolongar esse lado aqui. Ó. Prolongar esse lado aqui. Vou prolongar esse lado aqui. E vou cortar aqui no meio. Ó. Você percebe, ó? Quando eu passo aqui, ó, como coincidiu, eu posso afirmar que esse triângulo aqui, ó, é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo. Ou seja, eu tenho 5 triângulos idênticos. E nesses 5 triângulos idênticos, eu tenho que essa base aqui, ó, é a mesma base desse, que é a mesma base desse, tá? Então, tenho esses 5 triângulos, basta calcular a área de um desses triângulos. E aqui, ó,
nós temos aqui que a altura do triângulo, ela está aqui, ó. Então, nós temos a altura como 15. Eu vou até fazer aqui para ficar mais fácil. A altura aqui de 15. E nós temos a base, que é essa aqui, ó, que vale o quê? 30. Então, basta eu calcular uma área A. Então, vou calcular a área A, que é a área do triângulo, que é a base, vezes a altura. Tudo isso sendo dividido por 2. Nós temos que a área A desse triângulo aqui, que a base é 30, vezes a altura, que é 15, sendo que dividido por 2, tá? Vou cortar o 30 com 2, e aí eu vou ter que a área desse triângulo vai ser 15 vezes 15, que dá 225 metros quadrados. Então, aqui eu calculei a área de um triângulo. Como eu tenho 5, então a área total é igual a 5 vezes a área A. Então, a área total vai ser o quê? 5 vezes A. Então, 5 que multiplica 225. E 5 vezes 225 dá 1.125. Ou seja, então, a área total é igual a 1.125 metros quadrados. Porque nós convencionamos que todas as medidas aqui seriam em metros. Então, está aqui a resposta da letra B. Vamos, então, para, finalmente, as duas últimas figuras. A E e a F. Vamos lá? Vamos começar aqui, vou colocar aqui para que haja espaço para que todo mundo possa ver. Legal. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ter que identificar as figurinhas aqui, tá? Então, eu aqui, ó, eu percebi que nós tínhamos aqui um retângulo, né? Ou um quadrado, né? Vamos ver daqui a pouco, a gente vai perceber o que que ele é. Então, nós temos essa figura aqui, tá? Ó, temos essa figura aqui. Aqui, nós temos aqui um losango, ó. Tá vendo aqui o losango? E o que que sobrou aqui? Sobrou exatamente quem? Um trapézio. Tá aqui o trapézio, tá? Vamos colocar nominho, né? Então, igual a gente sempre faz, né? Então, esse losango aqui eu vou chamar o losango de A. Vou chamar esse retângulo, esse quadrado aqui de B. E o trapézio aqui de C. Então, nós temos três figuras. Nós temos um losango, um retângulo e um trapézio, tá? Então, agora, como que nós vamos descobrir as medidas que a gente precisa aqui? Bom, primeira coisa, eu vou começar pelo losango. Então, eu vou colocar aqui, né, em vermelho, para que a gente possa ver, diferenciar aqui, vermelho é as medidas, né, das diagonais, tá? Tá aqui a medida das diagonais. Então, aqui fala, ó, que essa parte de baixo aqui vale 12, consequentemente, essa parte de cima também vale 12. Aqui está falando aqui, ó, que essa parte aqui vale o quê? 12. Consequentemente, 12. Então, é um losango, gente, em que a diagonal maior e a diagonal menor têm exatamente que o mesmo valor. Então, calculando a área A, aqui nós temos o quê? Deixa eu descer aqui um pouquinho aqui, todo mundo possa ter. Então, nós temos aqui que a área A, que é um losango, né? Diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso sendo dividido por 2, tá? Então, nós temos aqui, nós podemos falar, então, que a área A do losango A, tá? Do losango A, seria 12 mais 12, ó, a diagonal é o 12 mais 12, tá, gente? Que dá 24 vezes
24, tudo isso sendo dividido por 2, tá? E 24 vezes 24 dá 576, isso. 576 dividido por 2. E a metade de 576 é 288. Então, dá 288. O quê? A área do losango A, tá? Metros quadrados, porque a gente convencionou que seria metros, tá? Bom, terminado isso aqui, agora vamos para o qual. Olha que interessante aqui. Eu vou subir aqui, ó, vou prolongar aqui, prolongando, tá? Prolongado aqui, ó. Então, eu sei que daqui até aqui eu tenho 24 metros, ó. Tá vendo aqui, ó? 12, né? E mais 12, 24, tá? Sendo que aqui é 24 e o total daqui até aqui é... Se daqui até aqui é 44 e daqui até aqui eu tenho 24, posso afirmar que isso aqui vale o quê? 20 metros. Porque 20 mais 24 dá o 44. Então, esse lado aqui, ó, né? Esse ladinho daqui até aqui é 20 metros. Falta descobrir agora esse lado aqui. Então, a gente vai prolongar aqui também o que a gente fez aqui, né? E aqui nós descobrimos, ó, que daqui até aqui é 12. Então, daqui até aqui é 12. E se todo o segmento é 32 e esse pedaço aqui é 12, 32 menos 12, aqui é 20, portanto, aqui também é 20, certo? Se é 20, então eu tenho que é um quadrado, né? E o quadrado é lado vezes lado, ou base vezes altura, então nós temos um quadrado B, então, que a gente chamou de área B, né? Então, na área B, que é um quadrado, vai ser lado vezes lado, ou base vezes altura, ou, né? Que é 20 vezes 20, ok? E sendo 20 vezes 20, posso afirmar que 2 vezes 2 é 4, acrescento os dois zeros, tá? Então, a área B, saiu facinho, né? Tem 400 metros quadrados. A área A tem 288, tá? E a área B, que é ao quadrado, tem 400. Falta agora, então, o trapézio C. Vamos procurar as medidas. Olha que interessante, ó. Como aqui eu já sei que é 20, posso afirmar que aqui também é 20. E eu já sei que aqui embaixo é 44. A grande dúvida seria a altura do trapézio. Mas eu já calculei, cara. Olha aqui, eu calculei. A área aqui, ela está aqui, é a altura aqui, ó, desse trapézio, tá? É 12. Então, eu tenho a base menor, tenho a base maior, que é 44, e tem a altura que é 12. Então, vamos só colocar na fórmula. O trapézio C, né, que seria a área C, abre parênteses, base maior mais base menor, vezes a altura do trapézio, tudo isso sendo dividido por 2. Então, C é igual. Base maior, nós já sabemos que é 44. Isso mesmo. 44 mais a base menor, 20. Então, coloca aqui que é 20. Vezes a altura, que nós já descobrimos que é 12. Então, colocamos aqui a altura que é 12. Tudo isso dividido por 2. Então, 44 mais 20, 64 vezes 12 dividido por 2. Eu vou cortar aqui o 64 por 2. Então, nós temos aqui
que vai ficar, então, 64 dividido por 2 dá 32, que multiplica o 12. E 32 vezes 12 dá 384. Então, C é igual a 384 metros quadrados. Então, essa aqui é a área da letra C, que nós acabamos de descobrir. Tá. E como que eu faço a área total? O Paulo já falou antes. A área total, né? Então, opa, a área total vai ser o losango A mais a área do quadrado B mais a área do trapézio C. Então, a soma dessas três vai dar o total que a gente quer. Então, a área total vai ser A, 288, mais B, 400, mais C, 384, tudo isso em metros quadrados, tá, gente? Então, resolvendo agora para você, 288 mais 400 mais 384 dá um total de 1.172 metros quadrados. A área total é 1.072. 1.072 metros quadrados. Essa seria a resposta da letra E. E agora vamos para o último, foi o mais intrigante, mas foi muito interessante fazer esse último aqui, tá? Bom, primeiro aqui é a divisão, né? Como que a gente vai dividir aqui essas figuraças? E aí eu cheguei à conclusão da seguinte forma, ó. Aqui eu tenho aqui um trapézio, ó. Base maior, base menor, tá? Tem aqui o trapézio. Em seguida, eu pensei em cortar, mas eu cheguei à conclusão que seria mais legal se eu fizesse assim, ó. Entendeu? Então, eu vou ter o trapézio, que eu vou chamar trapézio A, tá? Eu vou ter isso aqui, ó, que é um paralelogramo, tá vendo? Ó? É um paralelogramo, tá bom? Vou chamar de B, o paralelogramo, tá? B. E aqui, ó, eu tenho um triângulo, que vai ser o nosso triângulo C. Então, eu tenho três figuras. Um trapézio, um paralelogramo e um triângulo, tá? Bom, agora como que nós vamos descobrir as medidas, né? O que eu posso afirmar de cara é o seguinte, ó. Vamos ver aqui. O que que nós temos aqui? Tá. Vamos lá. Eu já posso afirmar que aqui é 50, certo? Como ele é paralelogramo, então aqui também é 50, né? A distância daqui até aqui é 50, bases paralelogramas. E eu posso afirmar aqui, ó, que isso aqui, então, também é 50, porque a medida é a mesma, tá? Ó, medida é a mesma, tá bom? Ok. O que mais que eu posso afirmar? Ah, ó, uma coisa interessante, ó. Se daqui até aqui é 10, ó, daqui até aqui é 10, então, quando ele encostou assim, tá? Ele encostou, então, eu posso afirmar que a distância aqui, ó, vou descer aqui, ó, tá vendo? Ó? Depois eu vou fazer isso aqui com uma altura, tá? Aqui, ó, descendo aqui, ó, tá? Então, eu posso formar também que essa distância que ele encostou aqui também é 10, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se daqui até aqui é 10, posso afirmar que daqui até aqui também é 10.
E como eu posso afirmar que daqui é 10? Então, posso afirmar que a altura desse triângulo aqui é 10, tá? Vou repetir, tá? Se a distância daqui até aqui é 10, que é a inclinação, tá? Posso falar que daqui até aqui é 10, porque também é a inclinação do, do paralelogramo, certo? Por quê? Porque aqui tem 50 e o 50 ele foi empurrado para cá, ó, ele empurrou, o 50 foi empurrado, ó, opa, assim, ele foi, opa, mais assim, ele foi empurrado em tantos centímetros para cá. Então, essa inclinação aqui, ó, é uma inclinação de 10. Então, ele inclinou daqui para cá em 10 centímetros, assim como inclinou daqui para cá em 10 centímetros, tá? Bom, e se aqui é 15, então posso, e aqui está bem na metade do triângulo, posso afirmar também que a distância daqui até aqui também é 15, tá? Com isso, eu consigo já descobrir a área do triângulo C. Vou fazer já, começar pelo C aqui então, né? Consegue ver o triângulo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui o triângulo para vocês, ó. Base 30 e altura 10 do triângulo, ó. Desse triângulo aqui, ó. Certo? Então, vamos lá? Voltando aqui o exercício, cadê o aqui, assim, fica melhor para você, né? Então, vamos lá. No triângulo, aqui. Então, nós temos que o triângulo C é igual a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. No triângulo C, nós descobrimos que a base é 30, que é 15 mais 15, tá? Vezes a altura, que a gente viu aqui, que é 10. Tudo isso dividido por 2. Então, temos que o triângulo C é 30 vezes 10 dá 300 dividido por 2. E C é igual a 150 metros quadrados. Então, essa aqui é a área de C, do triângulo C, tá? Bom, se eu tenho que essa distância é 15, então posso falar que essa altura do paralelograma também é 15, tá? Ó, a altura do paralelograma é 15. E eu tenho a base. Então, vamos ao cálculo. A área de paralelograma, o nosso paralelograma B, né? Aqui, ó. Nosso paralelograma B. A área de um paralelograma é base vezes altura, certo? Então, o meu paralelograma B vai ser minha base, que é 50 vezes a altura, que é 15, ok? E 50 vezes 15 dá exatamente 750. 750 o quê? Metros quadrados. Viu como saiu rapidinho essa área aqui, ó, do paralelogramo? Bem tranquilo, né? E agora, como que a gente vai calcular o trapézio? Bom, a base eu já tenho do trapézio. A altura, olha o que eu tenho aqui, gente. Ele fala que daqui até aqui, eu tenho que é 15, ó, porque, ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, tá vendo, ó? 15, 15. Então, eu sei que esse cantinho aqui, esse aqui vale 15, tá? Ó, vai, 15, tá bom? Então, daqui até aqui é 15. Mas ele todo é quanto? Ele é 25. Ele todo é 25. Então, se esse pedaço é 15, 25 menos 15, aqui sobrou 10. Então, eu já tenho a altura do meu trapéziozinho, que é essa altura aqui é 10, que veio dessa diferença aqui. E aqui, ó, ele não falou que isso aqui é 10, gente, ó. Falou que isso aqui é 10, entendeu? Não falou que isso aqui é 10. Então,
Se ele falou que isso aqui é 10, eu vou cancelar. E agora, deixa eu ver aqui, como que eu posso? Ah, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Se inclinou 10 aqui, também inclinou 10 aqui, ó. Entendeu? Inclinou 10 aqui. Então, eu sei que daqui, olha, gente, eu sei que vai ser meio confuso, mas eu vou fazer, tentar fazer bem devagarzinho. Ó, se essa inclinação aqui é 10, vou colocar aqui embaixo, para você poder, ó. Se essa distância aqui é 10, então essa distância também é 10. Ó, 10, 10. Tudo aqui, ó, é 50. Tudo, ó, daqui até aqui, certo? Então, se tudo é 50, que a gente tirou daqui, ó, então daqui até aqui, ó, tudo, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui é 50. Se eu tirar o 10 daqui e o 10 daqui, eu vou ter essa distância. 50 menos 10, 40, menos 10, 30. Então, posso chegar à conclusão que esse aqui é 30, tá? Vou repetir de novo, ó. Se essa distância aqui é 10, posso afirmar que essa distância também é 10. Eu tirando esses dois pedacinhos de 10, olha quem sobra lá. O 30. Porque aqui, ó, tudo é 50. Então, agora, eu tenho todas as informações que eu preciso. E quais são as informações que eu preciso? Para o trapézio A. Para o trapézio A, eu sei que a base maior é 50, por causa aqui do paralograma, ó, que isso aqui é o mesmo que isso aqui. Então, a base maior é 50, mais a base menor, que é 30, vezes a altura, que a gente descobriu aqui que é 10, certo? E tudo isso dividido por 2. Então, a área do trapézio A vai ser 50 mais 30, dá 80, vezes 10, dividido por 2. 80 vezes 10, então a área do trapézio A, 8 vezes 1 dá 8, conserva os dois zeros, dividido por 2. Portanto, a área A é 400 metros quadrados. Então, ó, 80 vezes 10, 800. 800 dividido por 2 dá 400. Então, aqui descobrimos a área A. E para calcular a área total, é a área A do trapézio mais a área B mais a área C. Dando um total, então, vamos fazer aqui o cálculo. Área total. A área total vai ser o quê? A, trapézio A, mais paralelogramo B, mais o triângulo C. A área total é igual. Quanto vale A? Cadê o A? 400. Aqui, ó, 400. Mais o B. Cadê o B? 750. Mais o C, que é 150. Tá certo? E, então, faremos agora a soma de todos. Que 400 mais... Opa, perdão. 400 mais 750 mais 150 dá um total de 1.300. Então, 1.300 metros quadrados. Tá? Seria esse último exercício aí. Gente, muito obrigado mesmo. Com isso, agora nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, tá? Tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Pode colocar no comentário aí. Se você gostou, curte aí, inscreve no canal e estamos à sua disposição. Gente, até mais, até a próxima.